Pode assentar, irmãos. A palavra de Deus para a nossa vida hoje é: tome posse. Quantas vezes nós lemos esse texto, principalmente no verso 4, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. Quantas vezes nós pegamos esse texto, lemos esse texto, proclamamos esse texto, mas a gente não tomou posse. O que é tomar posse? Tomar posse é quando Deus te dá algo, ou quando você tem algo que foi adquirido, e alguém te dá essa posse para que você vá para aquele lugar, ou esteja naquele lugar. E aqui a palavra de Deus está dizendo que ele tomou sobre si. Então, tem algumas qualidades de coisas que ele tomou sobre si aqui. Enfermidade. Vamos dizer, enfermidade. Não é verdade? A palavra do Senhor diz que ele sabe o que é padecer, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. O que ele está dizendo para mim e para você aqui? Olha, tudo aquilo que nós vamos passar sobre a face da terra, não basta nós pegarmos a palavra, ler a palavra e dizer que aconteceu. Não, querido. Vamos mais longe do que isso. Nós vamos mais longe do que isso. Nós vamos tomar posse. Quando Deus falou para o povo de Israel que ele ia dar a eles o quê? A terra que mana leite e mel. E eles pararam diante da terra que mana leite e mel. O que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que o quê? Marche, entre, tome posse. Então hoje, Deus está falando para mim e para você que nós temos que tomar posse sobre tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. O que Jesus fez por nós na cruz? Libertação. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. A redenção em Cristo Jesus. Uma nova vida. Em João 3, ele fala que nós temos que nascer de novo. Nós só conseguimos nascer de novo quando nós temos Jesus. E o nosso corpo, o quê? Sarado. Mateus 7,7, a palavra do Senhor diz que é para a gente pedir, bater e abrir-se-vos-á. Se nós pedirmos, ele vai dar. Olha o que está escrito lá. Pedir, não é assim? Olha lá. E dar-se-vos-á. Sabe o que acontece, irmão? A gente lê esse texto aqui, é uma promessa que se cumpriu. Porque quando Cristo disse está consumado, ele estava dizendo para o Pai, ele estava dizendo para mim, para você, ele estava dizendo para o universo, ele estava dizendo para que todas aquelas pessoas pudessem ouvir, e também os demônios. Olha, ele levou sobre si. Então, o que nós temos que fazer? Tomar posse. Nós temos que tomar posse. Como que eu tomo posse? Eu tomo posse vestindo aquilo que é meu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e falar com o Pai. Pai, eu quero agora, estou reivindicando, olha lá, pedir e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então, o que nós temos que fazer? Tem alguém na sua família enfermo? O que você vai fazer? Você vai bater. Bater significa bater na porta do céu, sabe? Bater lá no céu com o quê? Com oração, com jejum, mas lembrando a Deus o que Jesus fez. A palavra de Deus aqui está dizendo que ele levou sobre si. Então, se ele levou, irmão, por que ainda acontecem coisas no nosso meio? É porque a gente esquece de tomar posse, ou a gente toma posse errado. Ah, mas se tiver uma dúvida, Deus não vai operar, irmão. Você não precisa, você tem que deixar de ser incrédulo. Porque Deus vai fazer, ele quer fazer. Então, primeiro ponto que Deus nos ensina aqui em Isaías 53, tome posse, porque já foi pago um preço. E esse preço foi o sangue de Cristo. Tá? Tome posse. Ah, eu estou com uma dor assim. Tem gente que fala assim, eu vou ser curado se Deus quiser. Será que Deus quer curar?
Você acha que Deus quer curar, Stephanie? O cego chegou para Jesus e ficou gritando, filho de Davi, em som e bem bom alto. Então, o que ele estava fazendo? Pediu, e não foi assim que ele fez? Ele estava à beira do caminho, ele estava ali, ninguém acreditava nele. Mas, de repente, ele ouviu falar em Jesus. O que ele fez? Ele começou a gritar. Aí, quando ele chegou diante de Jesus, o que foi que Jesus perguntou para ele? O que queres que eu te faça? E ele falou o quê? Quero ver de novo. Então, a resposta de Jesus foi o quê? Jesus falou para ele assim, isso eu não posso fazer para você agora. Foi essa? O que foi, Roger? Que Jesus falou para ele? Eu quero. Eu quero. Então, irmão, o que nós temos que colocar no nosso coração é isso. Olha, não deixa a palavra de fora vir na sua mente, porque tudo que Satanás quer é que nossa mente fique confusa com as bênçãos de Deus para nós. Nós cantamos aqui, santo para sempre. Ele é santo para sempre. A pessoa até Jesus, eles não se importaram, irmão, sabe? É isso que nós temos que entender, é isso que você tem que entender. Vá até as últimas consequências para que o seu milagre aconteça. Vá a Cristo. Então, agarre-se à promessa, em Romanos 8:32. Romanos 8:32 vai falar algo tremendo para mim e para você. Nós vimos que ele levou sobre si. Agora, em Romanos 8:32, a palavra é muito forte para mim e para você, irmão. A palavra é muito forte. Olha o que diz aí. Aquele que não poupou o seu próprio... Quem é que fez isso, hein, Paula? Deus olhou para mim, para você, e falou, não, aquele povo ali precisa ser curado, precisa ser liberto, aquele povo precisa ser sarado. Então, ele não poupou quem? O filho. Por sua causa e por minha causa. Sabe? Por todos nós. Eu quero que você sinta isso dentro de você, irmão. Se Deus não poupou o único filho dele para te salvar, para te curar, para te libertar, o que está te impedindo? Comece a buscar ele no profundo, sabe, para que o processo de Deus venha na sua vida. Então, agarre-se a essa promessa, irmão. Agarre-se. Porque Deus já fez o que era para ser feito na cruz, irmão. Em Efésios capítulo 2, verso 8, a palavra de Deus fala que ele já fez, irmão. Você não precisou pagar preço nenhum. Você não precisa pagar preço nenhum. Você sabia que você não precisa pagar preço nenhum aqui para a igreja? Sabia? Você não precisa vir aqui fazer o sacrifício para que você seja curado? Não, irmão, olha o que diz ali. Porque é pela graça, irmão. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Você tem que ter fé, irmão. Jesus fez, então eu vou agarrar essa fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus, é um presente. Olha, Jesus morreu e ele pagou o preço. E Deus ainda te deu um presente para que manifeste o Espírito Santo em nós, que é o quê? A graça, a fé que Deus colocou no meu coração e no seu coração. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, vai falar isso. Vai falar que a fé, olha lá o que diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam. Olha, eu estou vendo que está lá daquele jeito. Mas eu vejo pela fé. Eu tenho convicção de fatos que não veio. Pode estar acontecendo tudo errado. Mas pela fé, irmão, eu quero que você entenda, pela fé, vai acontecer. Em Abacuque, capítulo 3, verso 17, fala uma coisa tremenda, mas é pela fé, irmão. É pela fé, eu sei que Deus vai fazer. Olha lá, ainda que a figueira não floresça. Que figueira é essa? A figueira é meu marido que está doente. Olha lá o que está escrito. Eu estou vendo, não está acontecendo. Que não está acontecendo melhor, que ela não está tendo fruto. Entende? É um emprego,
é o filho nas drogas, é o marido que abandonou lá. Quero que você entenda isso, olha, ainda que não aconteceu, irmão, Deus vai fazer, irmão. Passa, filha. Ainda, né? O produto da oliveira minta, ainda que eu não estou vendo acontecer, os campos não produzem mantimento, eu estou vendo que não está, ô pastor, não está acontecendo nada. Mas olha lá, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não tenha gado, está tudo vazio, está tudo difícil. Olha a resposta, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu estou feliz no Senhor. Eu fico feliz no Senhor, porque Ele tem me salvado, irmão. Ele vai fazer a obra. Deus falou para Elisa assim, vai lá para Serepta. Eu preparei uma viúva que vai cuidar de você. O negócio para o lado do Elias estava difícil, sendo perseguido. E ele foi, quando ele chegou naquela cidade, a mulher estava catando uns gravetos para fazer um bolo para ela e o filho comer. E ele chegou e falou com ela, olha, faz para mim um bolo. Ele não falou assim, faz para nós um bolo, não, irmão. Ele falou, faz para mim. Então, o que eu aprendo aqui? O que você aprende? Jesus levou sobre si, então vá até Ele. E aí, a mulher fez, irmão. E aí, começou o quê? O azeite começou a multiplicar, começou a derramar pelas vasilhas, e ela saiu pedindo vasilhas emprestadas. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Vai acontecer, e a unção que eu vou derramar sobre sua vida vai atingir todas as pessoas da sua família que estiver doente, que estiver enfermo, porque nosso Deus não falha. Compreende, irmão? Então, tome posse, irmão, porque o alto preço já foi pago. Em Efésios 2,14 fala isso. O alto preço foi pago, irmão. Não tem que voltar atrás e não tem como revogar isso não, irmão. Olha lá, porque Ele é a nossa paz. Irmão, mesmo que eu esteja atribulado, mesmo que a minha alma esteja lá para baixo, eu quero te dizer que eu tenho que dizer para a minha alma, aquieta a minha alma, porque Ele é a minha paz. Ele é a sua paz, irmão. Sabe, Ele é a nossa salvação, em Atos 2,14. Ele é a nossa salvação, irmão. Sabe, Ele é a nossa cura, em Mateus 8, 2, 3. Tem que proclamar, irmão, você tem que proclamar. Olha o que diz ali a palavra, olha, eis que um dos leprosos, tendo aproximado, adorou, dizendo, olha lá, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Olha a resposta de Jesus. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero. E hoje Ele está dizendo para mim e para você, eu quero que vocês fiquem curados, sua família curada, sua família liberta, a sua rua curada, o povo, onde você entrar, você é a luz, você é o sal, você é a cura. Entendeu agora? É a palavra que está dizendo, não sou eu, não é a palavra. Então Ele é a nossa cura, Ele é a nossa prosperidade. 2 Coríntios 8, 9 fala sobre isso. Alguém me perguntou assim, mas como é que você consegue? Como é que você consegue ser próspero do jeito que você é? Eu falei, não sou eu, é Cristo. 2 Coríntios 8, 9. Olha o que diz aí. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis, o quê? Vamos falar? Rico. Rico no seu espírito, porque Ele colocou dentro do seu espírito quem? O Espírito Santo. Você é morada dEle. Rico na sua alma, porque Ele modificou e vai sarando você todos os dias. Você é rica. Rica com as suas mãos, porque
tudo aquilo que você põe em prática com as suas mãos, Ele vai abençoar. Entendeu agora? Oh, maravilhas. Então, olha, Ele nos tirou da maldição, Ele foi a substituição. Em Gálatas 3:13, fala que a gente era maldito, irmão. Em Efésios capítulo 2, fala que a gente estava nas trevas. Olha aí, Cristo nos resgatou da onde? Da maldição. Fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, irmão, Ele levou sobre si. Agora, Ele já levou. A palavra diz que Ele pegou o cativeiro e levou aonde? Ao céu. E está assentado aonde? À direita de Deus. Seus pensamentos, a sua oração está à direita de Deus. Não está em qualquer lugar não, irmão. Está no céu, irmão. E a gente fica perguntando como que é o céu. O céu é onde tem a presença do Altíssimo. Isso é que importa, irmão. Não, eu não quero saber se lá tem um arcanjo, um querubim. Eu quero saber que lá tem Deus na sua plenitude. Por isso tome posse, irmão. Tome posse do que Ele já conquistou. Em 1 Timóteo 6,12, tome posse da vida eterna. Tome posse, irmão. Nós precisamos tomar posse disso. Olha o que diz aí. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Compreende, irmão? O apóstolo Paulo fala assim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Sabe por quê, irmão, que eu quero dizer isso para você? Ele estava dizendo assim, olha, eu estou aqui, vivo nesse momento, por vossa causa. Porque o propósito de Deus na vida de vocês é que eu ainda esteja vivo. Mas, querido, na hora que o propósito de Deus acabar na minha vida, Ele vai nos levar para o céu, irmão. A Cida leu aqui um texto. Os mortos ressuscitarão primeiro. Combata esse combate, irmão. Entende? Então, olha, é pela fé, irmão. Coloque isso no seu coração. É pela fé. Agora vamos lá em Isaías, que fala assim, olha, no capítulo 53, fala assim, quem creu? Aí é forte. Você lê aqui o texto, pega os textos isolados e faz aquela oração miraculosa, mas olha o que diz ali, quem creu? Começa assim, você creu? Você acredita que Jesus morreu na cruz? Você acredita que Ele é o testador? Você acredita? Então, olha ali, quem creu em nossa pregação? Eu creio, Senhor. E levo essa mensagem do Evangelho por onde eu for. Mas não basta crer e ficar lá na sua casa sentadinho, não, meu irmão. Não basta, não. Você tem que crer e anunciar o Evangelho. Você tem que ser discípulo de Cristo. Se você não faz isso, você não creu. E quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor aqui é o poder, irmão. Olha, é onde você for, o poder de Deus te segue. Mas primeiro você tem que crer com o coração e confessar com a boca, irmão. Romanos 10:9 diz isso. Então, olha que coisa mais linda, irmão. Creia, dê crédito à palavra de Deus, dê crédito às coisas de Deus. Quem manifestou o braço do Senhor? Braço é vida, é a salvação, irmão. O que Deus tem para mim, para você, irmão. Tome posse, aproprie-se pela fé de tudo. Cristo me deu vitória sobre todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Compreende, irmão? Mas a gente vacila, irmão. Nós somos soldados, e soldado tem que saber as regras. Soldado tem que combater o bom combate. Então, aproprie-se da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você já confessou o Senhor? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. A gente tem que confessar que Ele morreu na cruz. Olha o que diz aí. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei.
Por isso eu falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Você creu? Começa a falar. Começa a agir. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo também, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha o que ele está dizendo aqui, irmão. Você creu? Você creu? Você confessou? Vamos fazer isso agora? Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor levou sobre si e eu tomo posse para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, eu confesso e acredito na palavra que o Senhor escreveu. Eu confesso que a minha família toda, porque a palavra do Senhor diz em livro de Atos, que eu e a minha casa seremos salvos. Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca e coloco no meu coração que eu sou apaixonado pelo Senhor. Senhor Jesus, eu confesso que eu amo os meus irmãos, porque está escrito, como é bom viver em unidade com os meus irmãos. Senhor Jesus, eu confesso que eu estou esperando o Senhor voltar e resgatar a tua noiva. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor pagou um alto preço por mim. Sabe, é isso que o Senhor quer. Então entregue-se a Ele, sabe? Porque o reino de Deus, Mateus 11:12, é tomado por força. Tomado por força. Você tem que se esforçar, irmão. Você tem que se esforçar. Começa a se esforçar a entregar ao Senhor e falar, olha, é uma briga. Sabe o que é briga? É uma briga do reino de Deus com as trevas por sua causa, por causa da sua família. Então é por força. Ali diz assim, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Não fique de braços cruzados. Não fique. Comece a abraçar o reino de Deus. Porque o reino de Deus já está em nós. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. É a mensagem do Senhor para nós essa noite. Quem tem ouvido, ouça. Ouça. Eu quero te dar um testemunho. Hoje é dia das mães. E a minha amada Cida, ela é uma mãe espiritual. E aí, quando foi essa noite, eu estava sem sono, eu perdi o sono e eu fiquei orando e de repente a Cida levantou, foi para o recinto lá e eu estava vendo ela intercedendo. Ela vendo ela lá, fazendo a parte dela da intercessão, ou seja, como uma mãe. E é interessante, irmão, que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, nos evangelhos, que Jesus Cristo, quando chegou perto de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém. E ele disse o quê? Jerusalém, Jerusalém, como eu queria o quê? Te acolher, como a galinha acolhe os seus filhotes. E as mães são assim. As mães protegem os filhos, não é assim? As mães protegem os filhos. Todas as circunstâncias, as mães vêm, abraçam os filhos. Assim é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, com a nossa vida. Que a graça do Senhor, irmão, possa estar com você nessa noite.